Hoje eu quero falar um pouco sobre esse que é, com certeza, a minha maior devoção entre os apóstolos, e é um santo que tem uma história pouco conhecida até pelos católicos. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Kleber, e aqui no meu canal eu falo sobre alguns assuntos do meu interesse e que muita gente acaba tendo curiosidades, né, sobre detalhes desses assuntos que envolvem ali um pouco de religião, filosofia, psicologia, comportamento humano, tecnologia e tudo aquilo que envolve o sentido, né, a razão de ser das coisas. A minha busca ou a minha curiosidade está muito relacionada a comportamento humano. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse que é, com certeza, a minha maior devoção entre os apóstolos, e é um santo que tem uma história pouco conhecida até pelos católicos. Muita gente considera que ele é o santo que duvidou, né, da ressurreição, e muita gente acaba tendo um certo desprezo, talvez, por ele, como se isso fosse algo eh, que ele mereça. E, na verdade, isso é uma história que talvez as pessoas não tenham aprofundado para entender a real motivação. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o que estava por trás da dúvida de São Tomé e quais são as lições que o Evangelho nos dá a respeito dessa incredulidade, entre aspas. Nós vamos ver aqui que ele teve motivos, e uma das coisas que me trazem esse amor por São Tomé é justamente a identificação que eu tenho com a personalidade dele. São Tomé talvez possa ser venerado hoje como alguém muito alinhado a esse padrão comportamental moderno, que nós chamamos de TDAH, ou déficit de atenção, porque ele era uma pessoa que exigia uma certa minúcia ou um certo, uma certa demonstração dos fatos. E isso, em muitos ambientes, é algo positivo, evidentemente. Nós vamos entender o porquê. E, por exemplo, eu já deixo aqui uma curiosidade. Vocês sabiam qual era a profissão de São Tomé antes de ser um apóstolo? Você vai ver que isso faz muito sentido por causa essas exigências que ele fazia, né? E outra curiosidade que eu acho muito interessante, e claro, aqui tem um pouco de opinião própria, né, ou de interpretação. Eu nunca incentivo esse tipo de interpretação do Evangelho ou da Sagrada Escritura, evidentemente porque o magistério da igreja tem autoridade para fazer isso. Então, eu não sou o magistério da igreja para tomar esse tipo de interpretação. E hoje, infelizmente, isso é muito comum porque a gente vê muitos pseudo-catequistas, muitos historiadores, né, e estudiosos que querem acrescentar coisas absurdas na Sagrada Escritura. E isso é a fonte da confusão do protestantismo. Então, até mesmo nessa pesquisa que eu fiz para trazer esse conteúdo, eu vi alguns desses historiadores, né, que se dizem católicos e se baseiam em fontes que não são confiáveis e criam ali toda uma narrativa absurda com coisas que a igreja nunca aprovou, coisas que não fazem o menor sentido. Então, isso não é confiável. Mas, voltando ao que eu estava falando, uma das interpretações pessoais que eu tenho sobre isso é que São Tomé, por ser um apóstolo relativamente cético, cético nesse sentido de querer provas, ele também era sarcástico, ele era irônico, debochado, talvez. E isso a gente extrai de uma das pouquíssimas passagens em que ele é citado e que ele tem uma fala no Evangelho, onde ele comenta, né? Vamos também nós para morrermos com ele. Isso porque
Nosso Senhor Jesus Cristo queria ir visitar Lázaro, que tinha morrido, e os judeus já estavam tramando a morte de Jesus. E ele disse para os apóstolos que ia para lá, e São Tomé diz essa frase, mas no sentido contrário, né? Ele queria dizer: nós não podemos ir, porque se nós formos, eles vão nos matar. Então, existe uma certa ironia ali, né? Um dizer algo querendo dizer o oposto. E isso é, inclusive, um sinal de inteligência, nós sabemos, né? Só pessoas inteligentes conseguem utilizar esse tipo de ferramenta linguística, da forma correta. Hoje em dia a gente também vê muito isso da forma errada, porque são pessoas burras querendo se passar por inteligentinhas. E aí usam a coisa errada e simplesmente revelam a sua incapacidade, né? A sua falta de inteligência. Mas vamos lá. Agora, tratando de fato da biografia de São Tomé, nós vamos começar aqui. Eu vou colocar aqui um trecho de um documentário muito interessante que eu achei, mas que ele revela coisas que são pobres, na verdade, né? E a gente vai começar a entender quem é São Tomé e a gente vai começar a ver os trechos do Evangelho que o mencionam, tá? Vamos lá. Ele é o discípulo famoso por sua falta de fé, É preciso ver para crer, senão, mas ele é transformado. Aqui já começa, né? Ele é o discípulo famoso por sua falta de fé. Infelizmente, ele é conhecido por causa desse trecho do Evangelho que nós vamos ver, que foi a grande marca, né, da vida dele. E isso muitas vezes passa desapercebido porque talvez a interpretação ou a explicação desse trecho é rasa. Os padres talvez não aprofundem nisso, né? Nós vamos ver o porquê. Então, vamos começar aqui pelo primeiro trecho do Evangelho que cita São Tomé. Na verdade, esse é o último trecho do Evangelho que cita São Tomé. E depois nós vamos ver alguns contextos que estão fora da Sagrada Escritura, mas que explicam o que aconteceu para que ele não estivesse quando Jesus apareceu pela primeira vez, depois da ressurreição, e por que é tão importante essa ausência dele naquele momento e a prova, né, a comprovação da ressurreição que nosso Senhor permitiu que acontecesse através dele. Então, o Evangelho diz assim: Tomé, chamado Gêmeo, nós vamos ver o porquê também desse chamado Gêmeo, é muito interessante o significado disso, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. E o Evangelho não explica o porquê. Nós vamos ver esse porquê, que também é muito interessante. Os outros discípulos contaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: Crede porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Um detalhe importante é que essa é a primeira vez na Sagrada Escritura que uma pessoa que não é Jesus afirma a divindade de Jesus.
Agora, nós vamos ver a parte que é fora da Sagrada Escritura, mas que conta sobre a biografia de São Tomé. Está na Legenda Áurea. A Legenda Áurea é um livro que serve para trazer insumos para os sacerdotes fazerem as pregações ali explicando sobre as festas, sobre os santos. Então ele conta um pouco da biografia, ele dá ali a etimologia do nome do santo e ele conta sobre o martírio, sobre alguns milagres, enfim, tem um apanhado geral ali sobre a vida dos santos para que os padres pudessem ter mais informações para os seus sermões. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui do que é a Legenda Áurea, mas se você quiser, você pode encontrá-lo facilmente para leitura. Vamos ver então aqui a parte que fala de São Tomé. Ele começa então explicando, né, sobre a etimologia. Tomé significa abismo ou duplicado, em grego dídimo, ou vem de tomos, que quer dizer divisão. Partilha significa abismo porque mereceu sondar as profundezas da divindade. Quando a sua pergunta, Cristo respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, ó. Esse é o outro trecho do Evangelho em que São Tomé aparece. Ele aparece pouquíssimas vezes, mas vamos lá. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Aqui a gente percebe já a personalidade de São Tomé. Olha só. Esse é um dos pouquíssimos trechos onde ele fala. E é sempre um ar de questionamento. E é um ar de alguém extremamente sistemático, alguém que tem explicações. Perceba, ele começa com uma afirmação: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Então, isso daqui é algo muito comum e é algo que eu me identifico demais. Que é assim: quando eu faço uma pergunta, eu já pensei sobre aquilo. Então, ele é alguém que investiga, ele é alguém que presta atenção, ele é alguém que analisa, ele é alguém que tenta entender antes. E para fazer uma pergunta é porque ele não encontrou aquilo sozinho. Não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Isso porque Jesus estava falando ali, né? Depois que eu tiver ido e preparado um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Então São Tomé estava atento ao que Jesus estava dizendo. E ele estava tentando compreender o que era aquilo. Né? Se Jesus falou que para onde ele ia, eles conheciam o caminho, peraí, para onde você vai? Como podemos conhecer o caminho se não sabemos para onde você vai? Então Jesus responde para ele: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Percebe que isso tem a ver com aquele outro questionamento da ressurreição, né? São Tomé fala: se eu não vir, se eu não pôr a minha mão, não acreditarei. Se me conhecestes, conhecerei também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Então aqui a gente tem a primeira não, né? Tem um trecho anterior que é quando ele é chamado para seguir a Jesus. Mas aqui a gente começa a perceber a personalidade de São Tomé. Vamos voltar então para a Legenda Áurea. Ainda sobre a etimologia do nome. Significa duplicado por ter conhecido de duas maneiras a ressurreição de Cristo. Pois enquanto os outros apóstolos conheceram-na vendo-o, ele ouviu
e tocou. Significa divisão, seja porque afastou sua mente do amor às coisas do mundo, seja porque se separou dos outros na forma de crer na ressurreição. Isso é uma outra questão muito interessante, porque eu vou contar uma outra experiência pessoal que eu tive com São Tomé, que é mais uma prova disso que ele está dizendo aqui. Pois enquanto os outros apóstolos conheceram-na, vendo-o, ele o viu e tocou. E aqui ele fala que ele se separou dos outros na forma de crer na ressurreição. A fé de São Tomé é diferente da fé de todos os outros apóstolos. E a experiência pessoal que eu tive com ele foi uma das provas. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Nenhum outro apóstolo tocou o ressuscitado. Nem aquele discípulo que Jesus mais amava. Depois da ressurreição, ele não tocou em Jesus. Somente São Tomé. Continuando. Poder-se dizer ainda que o nome Tomé vem de totus means, por ter se deixado inundar inteiramente pelo amor a Deus. Tomé possuiu as 3 qualidades que distinguem os que têm esse amor e que Próspero formula no livro da vida contemplativa. Desejar com toda sua alma ver Deus, odiar o pecado, desprezar o mundo. Bom, aqui eu acho que você já tem essa compreensão, né? Ele está falando que um outro santo ou um religioso escreveu um livro sobre a vida contemplativa e ele explica quais são as qualidades que distinguem uma pessoa que tem essa visão contemplativa, uma vida contemplativa, que é a vida monástica, né? Aquela pessoa que se consagra inteiramente a Deus. Então, uma pessoa que quer se dedicar completamente a Deus numa vida contemplativa, ela precisa ter essas 3 características, e a primeira delas é desejar com toda a sua alma ver Deus. Quando a gente vê lá o trecho do Evangelho, vamos ver se São Tomé tinha esse desejo profundo de ver Deus. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei na ressurreição. Vamos voltar. O nome Tomé também pode vir de Theos, Deus, e meus, meu, isto é, Deus meu. O que corresponde ao que disse quando reconheceu sua fé: Senhor meu e Deus meu. O apóstolo Tomé estava na Cesareia quando o Senhor lhe apareceu e disse: O rei da Índia, Gondoforo, enviou seu ministro Abanes em busca de um arquiteto hábil. Venha e o enviarei a ele. Então, aqui a gente vê a informação que não está no Evangelho. A profissão de São Tomé era arquiteto. O Senhor lhe apareceu e disse que o rei da Índia enviou um ministro em busca de um arquiteto. Venha e o enviarei a ele. Tomé respondeu: Senhor, envie-me aonde quiser, menos à Índia. Bom, aqui a gente precisa imaginar o contexto da época, né? A gente precisa entender a questão religiosa que os apóstolos viviam naquela época e, evidentemente, também a personalidade de São Tomé, que a gente já está conhecendo um pouquinho. Deus lhe disse: Vá sem nenhuma apreensão, porque serei seu guardião. Quando você tiver convertido os indianos, virá a mim.
com a palma do martírio. Replicou-lhe Tomé: Você é meu senhor, e eu, seu escravo. Seja feita a sua vontade. O intendente do rei passeava pela praça e o senhor indagou: De que necessita, rapaz? Este disse: Meu amo enviou-me para conseguir escravos hábeis em arquitetura, que lhe construam um palácio à moda romana. Então o senhor ofereceu Tomé como homem muito capaz nessa arte. Então, aqui a gente percebe mais uma vez, né, a habilidade técnica que São Tomé tinha como arquiteto. Nós sabemos que arquitetos estudam muito a parte matemática, né, de cálculos e medições e toda essa questão lógica ali, né, e matemática. Então isso é mais um indício daquelas características que eu trouxe da personalidade de São Tomé. É compreensível e esperado que um arquiteto tenha essa visão mais voltada para análise. Um arquiteto costuma ser uma pessoa mais analítica, que começa a pensar nas coisas antes, né? E começa ali a arquitetar, literalmente. Eles embarcaram e chegaram à cidade na qual o rei celebrava o casamento da filha. Ele mandara anunciar que todos deviam participar das bodas, sob pena de incorrer em sua cólera. Abanes e o apóstolo foram à festa. Ali, uma moça judia que empunhava uma flauta dirigia palavras lisonjeiras a cada um dos presentes. Quando ela viu o apóstolo, reconheceu que era judeu, porque não comia e mantinha os olhos voltados para o céu. Ela se pôs então a cantar em hebraico diante dele. Foi o Deus dos Hebreus que sozinho criou o universo e cavou os mares. E o apóstolo procurava repetir essas palavras. Mas ele não comia nem bebia, e mantinha os olhos constantemente voltados para o céu, o que desagradou a um serviçal da corte, que esbofeteou o apóstolo de Deus. Este então disse: É melhor para você ser punido na terra com um castigo passageiro e ser futuramente perdoado. Eu não me levantarei enquanto a mão que me bateu não for trazida até aqui por cães. Aqui a gente vê uma questão que é importante explicar. E até aqui na Legenda Áurea, depois tem uma nota que explica sobre isso. São Tomé não era um arrogante. E ele não era alguém que, nessa situação, quis castigar esse serviçal que o esbofeteou. A intenção dele não era má. Mas aqui ele estava defendendo a honra do apóstolo, a honra do servo de Deus, né? A honra de um cardeal, né? Hoje ele seria um cardeal. Continuando. Ora, quando aquele serviçal foi buscar água na fonte, um leão estrangulou-o e bebeu seu sangue. Cães dilaceraram seu cadáver, e um deles, preto, levou a mão direita até o local do banquete. Vendo aquilo, a multidão ficou impressionada. E lembrando-se das palavras que lhe disseram, ela jogou fora a flauta e veio se prosternar aos pés do apóstolo. Agostinho, em seu livro Contra Fausto, afirma que tal episódio foi interpolado na legenda por um falsário, pois o apóstolo não teria agido por vingança. A autenticidade do fato é com efeito duvidosa, mas, se admitirmos que aconteceu, ele não deve ser interpretado como vingança, mas como predição. Ademais, examinando com cuidado as palavras de Agostinho, ele não nega completamente a ocorrência do episódio, apenas sugere que ele pode ter sido inventado.
Eis o que diz naquele livro. Lemos às vezes relatos apócrifos que compiladores de fábulas atribuíram aos apóstolos, levando mesmo alguns santos doutores dos primeiros tempos da Igreja a reconheceram-nos como autênticos. Os maniqueus também aceitam histórias desse tipo. Isso aqui também é exatamente o que eu falei anteriormente, né, dessa galera aí que se diz historiadores católicos, né, que inventam coisas. Isso é triste, né? Isso é absolutamente desprezível. Mas vamos continuar. Tomé estava incógnito, como peregrino numa festa de casamento, e foi agredido por um criado contra o qual teria exprimido imediatamente o desejo de uma cruel vingança. Tendo esse homem saído para buscar água para os convidados numa festa, teria sido morto por um leão que o atacou, e a mão que havia esbofeteado levemente o rosto do apóstolo foi arrancada do corpo segundo seu voto e suas imprecações, e levada por um cão à mesa do apóstolo. Poderia haver coisa mais cruel? Ora, se não me engano, o mesmo relato diz que o apóstolo pediu que o criado recebesse perdão para a vida futura. Ou seja, a aparente crueldade do gesto escondia benefícios maiores, pois o apóstolo, querido e honrado por Deus, através do medo que despertara, tornou-se respeitado por aqueles que não o conheciam. E os presentes ao banquete puderam entender que por detrás de fatos terrenos pode-se encontrar a vida eterna. Pouco me importa se este relato é verdadeiro ou não. O que é certo é que, graças a ele, os maniqueus, que aceitam como verdadeira e sincera essa narrativa que a Igreja rejeita, são forçados a reconhecer que a virtude da paciência, ensinada pelo Senhor ao dizer: se alguém bate na sua face direita, oferece-lhe a esquerda, pode realmente existir no fundo do coração, ainda que não seja demonstrada por gestos e palavras, já que em vez de oferecer ao criado a outra face, o apóstolo esbofeteado pediu ao Senhor que não deixasse aquela falta impune nesta vida terrena, mas que poupasse o insolente na vida futura. Externamente, ele pediu uma correção que servisse de exemplo, mas internamente havia o amor da caridade. Sem pretender elucidar se o episódio é verdadeiro ou apenas uma fábula, por que não elogiar no apóstolo o que se aprova em outros escravos de Deus? Moisés, que degolou os artífices e adoradores de ídolos. Se compararmos os castigos, ser morto pelo gládio ou ser dilacerado pelos dentes de um animal feroz, são coisas semelhantes, pois seguindo as leis, os juízes condenam os grandes culpados a perecer indiferentemente pelos dentes das feras e pela espada. É o que diz Agostinho. Então, o apóstolo, a pedido do rei, abençoou o esposo e a esposa, dizendo: dê, Senhor, a bênção de sua mão direita a estes jovens, e semeie no fundo de seus corações os germes fecundos da vida. Quando o apóstolo se retirou, surgiu nas mãos do esposo um galho carregado de tâmaras. Depois de comerem esses frutos, os recém-casados adormeceram e tiveram o mesmo sonho. Sonharam que um rei, coberto de pedras preciosas, beijava-os, dizendo: meu apóstolo abençoou-os, para que participem da vida eterna. Ao despertar, eles entraram contando um ao outro seus sonhos, quando o apóstolo apareceu dizendo: meu rei acaba de manifestar-se a vocês, e introduziu-me aqui, apesar das portas fechadas, para que minha bênção lhes fosse proveitosa. Guardem a pureza do corpo, rainha de todas as virtudes, e seu fruto, a salvação eterna. A virgindade é irmã dos anjos. É o maior dos bens. Vence as paixões nefastas. É o troféu da fé. A fuga dos demônios e a garantia dos júbilos eternos. A luxúria engendra a corrupção,
Da corrupção nasce a mácula. Da mácula vem a culpa, e a culpa produz a confusão. Enquanto expunha essas máximas, apareceram 2 anjos. Fomos enviados para ser seus anjos da guarda. Se puserem em prática com fidelidade os conselhos do apóstolo, apresentaremos todos os seus desejos a Deus. Então Tomé batizou-os e ensinou a eles todas as verdades da fé. A esposa, chamada Pelágia, tomou o véu sagrado e foi mais tarde martirizada, enquanto o esposo, que se chamava Dioniso, foi ordenado bispo daquela cidade. Tomé e Abanes foram encontrar o rei da Índia. O apóstolo desenhou a planta de um magnífico palácio. Como bom arquiteto, né? Ele desenhou a planta de um magnífico palácio. E o rei recompensou-o com consideráveis tesouros que o apóstolo distribuiu aos pobres. O rei partiu para outra província e ficou 2 anos ausente, tempo que Tomé aproveitou para se consagrar com ardor à pregação e converter um número incontável de pessoas. Aqui entra a parte que é um parênteses aqui dentro dessa história, né? Porque ele esteve na América, né? Ele esteve na América. Há relatos que esteve no Paraguai, na Argentina, e aqui no Brasil tem algumas provas disso, nós vamos ver. Bom, eu vou interromper aqui para a gente entrar nessa história que é muito interessante, e nós vamos ouvir o relato, né, do padre Manuel da Nóbrega, que era um dos jesuítas que catequizaram os índios no Brasil. Então aqui a gente para nessa parte, ó. Tomé aproveitou para se consagrar com ardor à pregação e converter um número incontável de pessoas. Vou deixar marcado aqui, porque depois a gente volta nessa parte. Bom, então aqui a gente vai ver um trecho onde esse professor comenta sobre a carta do padre Manuel da Nóbrega sobre a descoberta dessa presença de São Tomé através dos índios. Então, os jesuítas vieram para catequizar, que aprenderam ali a língua, fizeram toda aquela introdução para ensinar os índios. E conhecendo sobre a cultura e a religiosidade dos índios, eles tiveram essa informação de que há muitos anos atrás eles receberam uma visita de um chamado Sumé, ou Zumé na linguagem deles, que tinha os mesmos símbolos, a cruz, e ele ensinava coisas muito parecidas, né, com relação à Trindade, com relação a Deus, que os jesuítas estavam ensinando. Então eles tiveram uma surpresa eles tiveram uma surpresa muito grande, porque perceberam que algum católico já tinha estado no Brasil antes, já tinha catequizado os índios antes, né, com as primeiras informações, os primeiros ensinamentos ali sobre a religião. Vamos ver. Lugar onde ainda não conheciam o nome de Nosso Senhor, e ele deveria vir até esse lugar. São Brandão, ele diz que viaja até a Ilha Afortunada, a Terra Afortunada, né? E ele vem e fala com a gente que havia aqui, a respeito do que fazer e como viver. Quando o padre Manuel da Nóbrega chega aqui, o padre Manuel da Nóbrega, né, nas chamadas Cartas do Brasil, é o nome desse conjunto de cartas do padre Manuel da Nóbrega, né? As Cartas do Brasil do padre Manuel da Nóbrega. Ele conta o seguinte, que ele chegou em algumas tribos aqui no Brasil, e quando ele começou a catequizar essas tribos, ele falou de Nosso Senhor, falou da Virgem Maria, falou dos apóstolos. Essa era a ordem dos jesuítas. Eles falavam primeiro de Deus, depois eles falavam da Trindade, Deus unitrino. Para ensinar o mistério da Trindade, os jesuítas usavam o recurso da flor do maracujá, né? É muito curioso, não é à toa. Por que Nossa Senhora Aparecida é uma imagem da Virgem Maria com os cabelos enfeitados com flor de maracujá?
É muito curioso. A imagem da padroeira do Brasil tem flor de maracujá no cabelo. E os jesuítas usavam a flor do maracujá para dizer, é uma só flor e 3 pedúnculos. Assim é um só Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então é muito curioso assim, essa catequese deles. Então eles falavam do mistério da Trindade, eles falavam da Virgem Maria, Mãe de Deus, e depois dos Santos Apóstolos. E curioso que havia uma comoção e um burburinho entre os índios, o Nóbrega ele narra isso, quando se falava especialmente de um apóstolo, que nem é o mais venerado de todos, né? Ele é muito conhecido, mas não é o mais venerado, né? Nem de longe. Quando eles falavam de São Tomé, quando falavam de Tomé, havia um burburinho. O Nóbrega, numa das cartas, ele narra que os índios até pulavam, quando ouviam que aí eles pulavam, cantavam e repetiam para os jesuítas, né? Sumé, sumé, zumé. Né? Nas línguas derivadas do tupi, zumé ou sumé é o equivalente a Tomé, em língua portuguesa. Né? E aí os jesuítas ficaram, né, meio preocupados com aquilo. E falaram, mas como assim? Né? Vocês estão demonstrando toda essa familiaridade? E aí os índios relatavam, não, ele esteve por aqui. Esse a gente conhece. Os outros nós não conhecemos. Mas esse a gente conhece, ele esteve por aqui. E ele falou a mesma coisa que vocês falam. Né? E aí então os índios começavam a narrar para os jesuítas o que eles tinham ouvido. Né? E aí, o que mais impressionou, quando o Manuel da Nóbrega ouviu isso pela primeira vez, o primeiro relato que ele ouviu foi na Bahia. Ele falou, bom, deve ser uma coisa localizada, às vezes estão confundindo com alguma divindade deles, mas qual foi a surpresa do Manuel da Nóbrega? No Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, na Paraíba e no Ceará, haviam os mesmos relatos da presença de Zumé, em tribos diferentes de línguas diferentes, né? Inclusive, uma dessas tribos, que foi encontrada aí pelo Manuel da Nóbrega, quando ele veio catequizá-los, foi a tribo que depois originou a vila de São Lourenço de Niterói, onde existiam os temiminós. Né? Então, quando eles chegam aqui em Niterói, os índios de Niterói falavam, não, Zumé passou por aqui. E aí, mais impressionados ainda, quando eles chegam a Cabo Frio, o que os jesuítas vão ouvir? Os índios levam, né? Eu tentei descobrir onde é esse rochedo, esse penedo, essa pedra, não consegui descobrir ainda vou descobrir. Chegaram ali a Cabo Frio e os índios foram levar os jesuítas, falaram, não, venham até aqui para vocês verem. E mostraram uma pedra, né, que de fato chamou a atenção dos jesuítas, porque a pedra ela parecia estar afundada como cera. Esse é o relato do Nóbrega, ele diz assim, parecia que a pedra era feita de cera mole, né, cera quente. E dava-se a impressão de que alguém tinha batido com um bordão de pedra naquela pedra e afundado. E os índios relataram exatamente isso. Falou, não, quando ele esteve por aqui, ele nos disse que nós não podíamos casar com mais de uma mulher. E nós não concordamos, nós queríamos mais de uma mulher. E o que o apóstolo fez? Ele bateu com um bordão com tamanha força que marcou a pedra. Isso impressionou os índios, né, que então resolveram viver com a mulher só. Né? Aqui mais um detalhe que é parecido com o relato da Legenda Áurea, né? Porque ele fala da questão da pureza, da virgindade, né? E mais uma vez essa personalidade forte, né? Impetuosa ali. Ele bateu na pedra para atestar a sua autoridade, né? E quando Deus permite mais uma vez um sinal na natureza que enfatiza a autoridade do apóstolo, né? Então, ele ensina para os índios que eles devem ter um casamento somente com uma mulher e pelo fato da cultura deles não aceitar esse ensinamento, ele bate, né? Ele bate na pedra e atesta ali a sua autoridade quando a pedra deixa a marca do bordão, né? Ou do cajado dele. Então, e isso os jesuítas vão narrar, porque dos 252 povos indígenas existentes no Brasil, na época do descobrimento, eram 2 ou 3 que praticavam a poligamia. A grande maioria dos índios brasileiros eram monogâmicos, né? E eles insistiam na questão da monogamia,
na questão de se dizer a verdade sempre, nunca mentir, nunca omitir. E os índios começaram a dizer para os jesuítas, ele que nos ensinou isso aí, né? E ele nos falou, né, de Deus. Então os índios, os Temiminós aqui no Rio de Janeiro, os Tupis em São Paulo, né, os Guaianazes também em São Paulo, disseram para os jesuítas que eles chamavam o apóstolo Sumé ou Zumé como o Deus pequeno. E aí os jesuítas perguntam, mas por que ele é o Deus pequeno? Porque ele veio para anunciar o Deus grande. O Deus grande era de quem ele era apóstolo. Então Nosso Senhor é o Deus grande, Tomé é o Deus pequeno. Então esse é um relato pré-histórico da presença cristã no Brasil. Bonito, muito bonito. Bom, então aqui eu acho que a gente pode já entrar na parte mais sentimental da história. Em primeiro lugar, se você também é um cético, ou se você é a galerinha da bolha tradicionalista que rejeita qualquer tipo de ação sentimentalista, esse é o momento de você se retirar. Você pode pular esse vídeo para o próximo capítulo, porque aqui de fato entra numa parte que é muito particular da minha vivência pessoal e que envolve sim algo sentimental, algo que não se pode considerar como algo documental, talvez, né? Mas é de fato algo que me marcou profundamente, foram experiências que para mim tiveram um significado muito especial e para outras pessoas é insignificante, evidentemente, porque elas não estavam no contexto, elas não estavam com o mesmo sentimento que eu, mas o próprio fato de eu narrar essas experiências já é algo que revela a eficácia do que aconteceu. Antes disso, nós vamos ver um outro vídeo aqui que explica por que isso é importante. E até mesmo para alguém que é cético, para alguém que é sistemático, alguém que não acredita em nada, que não seja científico, nós vamos entender o que é o simbolismo da experiência de São Tomé também. A gente vê aqui, né, nessa imagem que é a mais famosa dele, São Tomé tocando, né, enfiando o dedo dentro da chaga do coração de Jesus e atestando ali a ressurreição. Nós vemos um simbolismo que é muito interessante, muito bonito, né, muito frequente aí na poesia, que é o símbolo do coração, né? Por que que a gente fala tanto dessa relação entre o sentimento, entre o amor, entre aquilo que envolve a compaixão e o coração, né? A misericórdia, né? E aí tem um vídeo que explica isso de uma forma muito pedagógica, de um homem muito admirado e por muita gente, inclusive no meio tradicional, e que ele explica esse contexto, né, o simbolismo do coração. Vamos ouvir. Isso. Então, Santo Agostinho diz que o homem sente um chamado de Deus, um chamado para Deus. Sente. Tem outros criados para Ele sente. O nosso coração Ele está sente. inquieto. Ele sente. Não sei se a palavra correta seria sempre, mas quando tem um chamado Sim. de Deus. O nosso coração está inquieto, estão depois. O que é coração? O coração, pelo que eu sei, seria o interior do homem. A cultura semita seria aquele que englobaria racionalidade, sentimentos, segundo o que eu aprendi. Complicado. Seria o interior do homem. Seria aquele E o estômago? Por que não é estômago que ele é bom? Então, a palavra coração aí tem que ter um sentido. O que é o coração? Porque Jesus Cristo usa a palavra coração. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda vontade, com todo o teu coração.
Uai, o que é coração? Como é que o coração pode amar? O coração é um músculo. O músculo não ama coisa nenhuma. O coração não é um músculo. Você pegar o coração é horroroso, né? Faz uns meses atrás, fazia um exame do coração, estava bom. Então apareceu lá na tela do computador, não sei como é que tem lá, tem como chama aquilo? Ecocardiograma. Então aparece na tela o pulsar do coração. Quando apareceu o coração, um negócio horroroso, uma boca toda se mexer de modo esquisitíssimo. Depois que apareceu o sangue, não apareceu logo. Um negócio fantástico, porque conforme o coração pulsava, sabe? E vinha o sangue arterial e o sangue venoso, o sangue arterial que tinha sido oxigenado no pulmão, ele queimava. Então saiu uma labareda do coração. Um negócio de uma beleza. Então saiu chama. É claro que era uma chama só na tela, dentro não tem fogo realmente. Mas tem calor. Por isso que defunto entra em fria. Todo defunto é gelado. E nosso coração aquece o corpo. Porque queima oxigênio. E essa queima de oxigênio aparecia na tela como labareda. Conforme vinha o sangue arterial, fazia mas que nem uma fogueira. Um espetáculo. Eu pedi até que me desse uma fotografia daquilo, tão bonito que era. Uma maravilha. O que é o coração? Um músculo. O coração ama. Tem uma musiquinha brasileira, cretina, que diz: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Com essa porcaria? Isso é romântico. Isso é péssimo. Por quê? O coração bate feliz sem saber por quê. É um amor irracional. Mas o coração bate. Quando tendo um amor irracional, quer dizer, uma atração sexual, o coração bate. O Fran fica entusiasmado pela Mariquinha, tá certo? Pela Luluzinha lá. Tá entendendo? Essa música confessa que o amor sentimental é um amor irracional, puramente instintivo, que faz o coração bater. Você está entendendo? Esse é um amor péssimo, que dura pouco. Porque tudo que vem dos instintos dura pouco. Um instinto de fome. Você comeu, você disse, não quero saber. Come mais. Comeu banana, peça e banana pela orelha. Tá claro? Ele fica farto também, não quer comer. Tá claro? Chega! Hã? Você a viola. Se eu tomasse terceiro, eu morria. Tá entendendo? Tá certo? Tudo que é instintivo cansa. Você come muito açúcar, você acaba tendo ânsia de vômito. Você come uma colher de sal, mata. Uma colher de sal, dá uma colher de sal para uma pessoa, a pessoa morre. Uma colher de cozinha. Enche de sal, põe na boca de alguém e capota. Põe pouco na comida. Claro. O coração bate por instinto. O coração é um órgão curioso, porque ele não é guiado pela inteligência, pelo cérebro. Pelo cérebro, meu Deus. Se eu mandar o meu coração parar, ele não para. Como o meu coração está ruim, de vez em quando ele vai fazer um Você manda, bate, ele não obedece. Ele não obedece. O coração não obedece. O movimento do coração é puramente instintivo, separado, único. Todos os outros órgãos têm relação com o cérebro. O coração não. Ele depende da vontade. Certo? Interessante? O coração, ele tem reações curiosas. A nossa alma é una. Nós temos inteligência, vontade e sensibilidade formando uma unidade. Não, a alma não é composta. Eu não posso separar, como da caneta, eu posso separar as partes dela. Eu não posso separar a alma da vontade, a inteligência da vontade e da sensibilidade. Mas a inteligência é a função de compreender.
A vontade tem a função de querer e a sensibilidade tem a função de sentir. Entretanto, sendo a alma una, sempre que eu entendo, a vontade atua. E sempre que eu entendo e quero, o sentimento reage. É tudo uno. Isso então se reflete no coração. Todas as reações da alma afetam o coração humano. Então, se eu estou com medo, o coração suga todo o sangue e eu fico pálido. Se eu estou com raiva, o coração manda sangue para a cabeça para eu reagir, produz mais adrenalina para ter força de reação. Se eu fico triste, o coração bate diferente. Se eu fico entusiasmado, o coração bate diferente. E assim por diante. O coração, ele reflete a unidade da alma. Por isso o coração, ele representa a unidade da alma. Tá claro? O que na escritura chama-se de mente. Você amar o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, com toda a vontade, com toda a tua mente, com todo o teu coração. Certo ou não? Tudo bem, né? Não é o coração que ama, é a alma. O coração só reage. Tá claro? Compreendeu bem? Então, Santo Agostinho diz que nós, como é que fala a frase que você falou? Senhor, nós somos feitos para ti, nosso coração está inquieto. Enquanto não repousa em ti. Essa frase eu conheço, é muito bonita. O coração aí representa a alma. A alma fica inquieta enquanto não repousa em Deus. Como é que ela repousa em Deus? Primeiro na verdade divina. Certo? No ser de Deus, na verdade que a gente compreende. Depois, no amor desse ser. E enquanto nós temos corpo, isso produz, então, a compreensão do bem de Deus. E o querer esse bem de Deus produz um entusiasmo no coração. Então, São Felipe Neri amava tanto a Deus que o coração dele ficava tão quente que queimava a camisa. Queimava a camisa. Ficava tão quente que a camisa ficava enegrecida e carvão começava a sair fumaça. Entendeu? Queimava a camisa. De tanto que o coração ficava ardente. Tá certo? É muito bonito. Certo? Nós não sentimos nada. O que eu sinto depois é um reflexo físico do coração. Mas não é o amor de Deus. O amor de Deus não se sente. Se sente por reflexo. Claro? Muito bem. Aqui a gente vê a explicação desse símbolo, né, que é o coração. E que nós vamos ver que tem tudo a ver com São Tomé, né, porque ele tocou no coração de Jesus. Então, quando a gente imagina, por exemplo, né, eu tenho uma devoção por um santo. Qual era a devoção que esse santo tinha? São Tomé certamente tinha a devoção pelo Sagrado Coração de Jesus. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas a gente pode afirmar. Quantas graças ele alcançou, né, do Sagrado Coração de Jesus. Bom, então, contando um pouco sobre a minha experiência, a primeira vez que eu tive um contato com essa visão, com essa personalidade de São Tomé, era quando eu tinha cerca de 14 anos e eu morava num condomínio lá em Brasília, que era bem pertinho de um santuário, santuário da Mãe Rainha, Três Vezes Admirável. E para quem conhece, né, esse é um santuário bem pequenininho, uma capelinha com uma imagem gigante de Nossa Senhora, uma imagem muito bonita. E tem uma imagem de São José, tem uma imagem de São Miguel Arcanjo e tem um altar versus Deus com um presbitério, com aquela o acesso ao presbitério fechado, né? Então é como os altares antigos. E nessa época eu já sentia um chamado à vida religiosa. Eu estava ainda no ensino médio e toda quinta-feira tinha adoração nesse santuário. E eu já conhecia a Toca de Assis, já tinha ali uma identificação com a espiritualidade deles, mas eu estava ainda discernindo a minha vocação. E como era bem perto da minha casa, acho que eram uns 3 quilômetros assim, e eu era um garoto de 14 anos,
eu ia para essa adoração de bicicleta. Então, eu estudava de manhã, voltava para casa, almoçava e à tarde eu pegava minha bicicleta e ia para o santuário para a adoração. Toda quinta-feira o Santíssimo era exposto. E nesse momento eu estava com uma dúvida vocacional. E eu estava rezando nesse sentido, pedindo um discernimento para Deus, para saber se a minha vocação era mesmo para a Toca de Assis. E eu pedia a Deus um sinal visível. Eu não lembro exatamente quais eram as palavras que eu usava naquela época, mas o sentido era o mesmo, né? E o que aconteceu naquele momento, eu só fui entender anos depois, quando eu estava no noviciado. E na época eu nem tinha feito essa ligação com a experiência de São Tomé, mas depois sim. E aí eu fui para essa adoração fazendo essa oração. Eu queria uma resposta visível, um sinal de Deus, para saber se a minha vocação era para a Toca de Assis. E aí quando eu cheguei no santuário, aconteceu uma coisa incomum. Naquela quinta-feira, ninguém tinha ido para adoração. Então, a freira que era responsável lá pelo santuário não tinha exposto o Santíssimo. Não tinha ninguém para adorar, então ela não expôs. E aí tudo bem, eu entrei, me ajoelhei e fiquei lá. Daqui a pouco, passou alguns minutos, a freira entra, ela me viu, entrou no presbitério, abriu o sacrário, olhou para trás e me chamou. Ela fez assim, tipo, vem cá. E naquela época eu também já era meio sistemático, né? Aquelas coisas da identificação com São Tomé, né? Então, de uma forma muito sensível e muito discreta, eu já achava ruim o fato de ser uma mulher expondo o Santíssimo, mas naquele contexto era aceitável, porque ela era a freira responsável pelo santuário. Não tinha um padre que morava lá ou esse tipo de coisa. E aí eu já achei estranho o fato dela me chamar para entrar no presbitério com o sacrário aberto. Na minha cabeça, ela não devia ter feito aquilo. Mas eu fui. E aí eu entrei no presbitério, me ajoelhei e ela falou assim para mim: tira o Santíssimo de dentro do sacrário porque eu não alcanço. Foi exatamente isso que ela me falou. E ela era baixinha, um pouco mais baixa que eu, e o sacrário já ficava numa custódia, né? Um ostensório pequeno para exposição. Então, eu não tive contato diretamente com a hóstia consagrada, mas com a custódia, com o ostensório. E naquele momento, eu não percebi isso, mas foi a primeira vez que eu enfiei a minha mão dentro do sacrário. E eu retirei o ostensório, a custódia com a hóstia consagrada. Ela já tinha preparado lá o corporal em cima do altar, e aí a gente fez as orações lá para início da exposição, e eu fiquei lá, adorando, sozinho. Bom, e para quem não conhece, né, a Toca de Assis, ou não entende ali o simbolismo por trás disso, esse foi o primeiro sinal visível que eu recebi naquele dia.
E que foi uma resposta, né? A resposta que eu pedia, eu estava recebendo. Primeiro porque eu tive a graça de tocar. Eu tive a graça de pôr a minha mão. E depois porque eu tive essa graça de estar sozinho numa adoração com Jesus. Se não me engano, essa foi a primeira vez que eu tive isso também, né? Eu já tinha o hábito da adoração, mas com o Santíssimo exposto eu nunca tinha estado sozinho. Para quem não sabe também, dentro do catolicismo, o Santíssimo ele não pode estar exposto sem ter uma pessoa lhe adorando. Isso seria um desrespeito, né? Mas eu já tinha tido a experiência de estar numa adoração sem que o Santíssimo estivesse exposto dentro do sacrário, ele está ali guardado, né? E essa foi a primeira resposta que eu tive, a resposta da oração que eu estava fazendo. Só depois eu fui fazer essa ligação com a experiência de São Tomé. E eu fiquei lá algumas horas naquela adoração, fiquei a tarde toda lá. Depois chegaram outras pessoas, depois a irmã voltou para encerrar, então guardou o Santíssimo, e eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, era cerca de 3 quilômetros, né, de bicicleta, e começou a chover, né, a chuva me pegou no meio do caminho. E aí eu parei na portaria do condomínio, porque a chuva estava grossa. E quando eu parei na portaria, eu vi que tinha um mendigo dormindo no chão, assim, encostado na parede. Ele estava ele tava no 15º sono lá, provavelmente embriagado, sem camisa, jogado, sujo. E aí eu fui até ele, né? Tentei acordá-lo, ele não acordou. Ele tava em coma ali de bêbado. Mas aí eu vi que ele tava descalço, tava sem camisa, e eu, naquele ímpeto ali de um vocacionado da Toca de Assis, né, que quer, que tem essa sede de ver a Deus e de fazer coisas por Deus, tanto no Santíssimo quanto nos pobres. Eu também tava de chinelo, tirei o meu chinelo, coloquei nos pés dele. E aí o porteiro viu aquilo e ficou meio assustado, assim, falou, uai, você vai ficar sem chinelo? Eu falei, vou. E aí a chuva diminuiu um pouco, ele não acordou, e eu fui pra casa sem chinelo, todo ensopado. Mas naquele dia, eu tive a resposta do meu pedido na oração, que foi a confirmação da minha vocação para a Toca de Assis, e foi a decisão da minha resposta naquele momento, né? A resposta ao chamado que Deus me fez. Anos depois, eu estava no noviciado, né? Eu entrei para a Toca de Assis com 15 anos, não tinha nem 16 anos completos. E aí eu tive uma experiência muito boa, né? Eu pude morar com o fundador, eu pude morar na casa-mãe, lá em Campinas, era o sonho, né? O sonho de todo religioso da Toca de Assis era poder conhecer a casa-mãe, conhecer o fundador e sentir um pouco ali da essência do carisma. E eu tive essa graça, né? Eu tive essa vantagem que muita gente gostaria de ter. E muito novo, né? Eu era um adolescente. E eu fui adiantado para o noviciado, né? Então, eu entrei para o noviciado com 18 anos. E eu tive algumas experiências muito marcantes lá também, porque o meu noviciado ele era diferenciado, né? A gente não vou entrar na discussão aqui sobre a pessoa em si, sobre os processos, né? Sobre
a vivência ali era diferenciada. Então era um noviciado que os noviços não ouviam pregações do fundador, era um noviciado onde os noviços não faziam pastoral de rua, era um noviciado onde o mestre de noviço achava que era uma carmelita e fazia coisas absurdas assim, né? Algumas proibições sem sentido, né? Nós ficamos 6 meses proibidos de falar com os pais. Enfim, tinha umas loucuras lá que eram coisas absolutamente absurdas. E o noviciado é um momento onde o noviço tem uma formação sobre a vida religiosa e ele faz um discernimento também sobre a própria vocação para fazer a sua consagração. Em algumas fraternidades, em alguns institutos, acontece a mudança de nome. Assim como a gente vê a mudança de nome do Papa, né? Alguns institutos fazem a mudança quando o consagrado faz os seus votos. E na Toca de Assis era assim, é ainda. Então eu estava rezando, pedindo a Deus um nome. E eu não tinha ainda essa devoção. Era o início da minha devoção a São Tomé. Na época já tinha um irmão na Toca chamado Dídimo, que é outro nome para São Tomé. E eu comecei a rezar nessa intenção, pedindo a Deus o discernimento de qual seria o meu nome de consagrado. E eu comecei a meditar, a rezar e a investigar sobre a vida de São Tomé. Foi onde eu tive o primeiro contato com esse conteúdo, foi onde eu vi algumas pregações de santos, né? E aí, nesse período, dentro do noviciado, eu comecei a pensar nessa possibilidade que o meu nome de consagrado seria Irmão Tomé. E comecei a ter um amor por esse santo. E aí foi onde eu comecei a entender essa personalidade dele e os grandes bens que nós recebemos a partir da sua profissão de fé. Muita gente percebe isso, valoriza isso. E nós vamos ver aqui algumas outras visões sobre isso também.